Olá, boa noite Porto Alegre, boa noite Rio Grande do Sul. Está no ar, a partir de agora, o RS em Movimento, aqui pela Rede RS. Atualizando os principais fatos desta quarta-feira, a gente vai junto até às 8 da noite, levando muito conteúdo até você no canal 55.1 UHF 511 da Claro TV e também no YouTube, @canal Rede RS. E a gente vai agora conferir as câmeras externas, Porto Alegre neste final de tarde, com esse céu lindíssimo, em tons alaranjados, avermelhados. Temperatura neste momento de 18 graus aqui na capital, temperatura mais baixa nesses últimos dias. E a gente confere a partir de agora os destaques do programa de hoje. Uma tecnologia que começa a sair dos laboratórios e promete mudar a forma como os medicamentos são produzidos. A fabricação por meio de impressoras 3D permite criar doses personalizadas com mais precisão e segurança para os pacientes durante o tratamento. Em alguns casos, a redução do custo de produção com o uso desse sistema pode chegar a 90%. A iniciativa rendeu à pesquisadora responsável o Prêmio 3M de Mulheres na Ciência. Nessa edição do RS em Movimento, a gente te mostra como isso funciona na prática. Você está em dia com a Justiça Eleitoral? O prazo para regularizar o título de eleitor e garantir o voto nas eleições deste ano vai até o dia 6 de maio. Mas ainda dá tempo de emitir o primeiro título, transferir o domicílio eleitoral e fazer o cadastramento biométrico. A Justiça Eleitoral reforça o alerta para que eleitores não deixem a regularização para a última hora. Ao vivo, vamos saber como resolver algumas das pendências pela internet. E com a chegada antecipada do frio, Porto Alegre lança a Operação Inverno, amplia leitos hospitalares e reforça o acolhimento de pessoas em situação de rua. E a previsão do tempo? Tem previsão de chuva para os próximos dias. Em algumas cidades do Rio Grande do Sul, pode chover até 90 milímetros. Tudo isso e muito mais, a partir de agora, no RS em Movimento. Uma tecnologia que ainda parece distante da maioria das pessoas já começa a sair dos laboratórios e ganhar aplicação real na área da saúde. Uma farmacêutica gaúcha está desenvolvendo um sistema que usa impressoras 3D para produzir medicamentos, adaptando dose, formato e também uso conforme a necessidade de cada paciente. Em alguns casos, a redução de custo pode chegar a 90%. O projeto nasceu dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e hoje já está sendo testado de forma pioneira no Brasil, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Para entender como essa inovação funciona na prática, eu recebo agora a farmacêutica e empreendedora Júlia Leão. Júlia, boa noite, bem-vinda. Boa noite, obrigada. Bom, Júlia, eu estou muito curiosa porque a gente está falando em impressão de medicamentos, mas do que exatamente a gente está falando? Como assim a gente vai mandar o remédio para uma impressora? Como é que funciona? É exatamente isso. É curioso, né? É uma coisa super inovadora, mas ela já existe desde 2015. Eu acho que todo mundo conheceu melhor as impressoras durante a pandemia, que elas foram muito utilizadas para produzir objetos, face shields, entre outros. Algumas pessoas têm até em casa, né, impressoras. E ela já tem sido bastante utilizada na área da saúde, na odontologia, para produzir até alimentos. E os medicamentos não iam ficar de fora de uma tecnologia tão promissora. Então, a gente utiliza essas impressoras para personalizar um medicamento. Assim como pessoas usam para personalizar objetos, a gente usa elas para isso. Mas na prática, a produção desse medicamento, por exemplo, para crianças, para idosos ou alguém que tenha dificuldade de engolir um comprimido, como é que funciona na prática mesmo? Sim, eu acho que todo mundo conhece a técnica mais comum, aquela de filamentos, que o objeto ele acaba sendo mais rígido, né? Então a gente não trabalha com essa técnica em específico, a gente faz uma adaptação
dessa técnica e usa um gel, igual a seringuinha que eu te apresentei. A gente usa, ao invés do filamento, vão essas seringas dentro da impressora. E esse gel é onde tem, né, o medicamento. Então, a gente desenha num software o formato e o tamanho desse medicamento de acordo com o que o paciente precisa. E aí a gente produz ele de forma altamente precisa com as impressoras a partir dessa formulação que a gente chama de semissólida. Semissólida. A gente está vendo aí na tela algumas imagens da produção dos medicamentos, né? As seringas ali com o gel, né? Tá vendo várias cores, né? A gente tem ali na tela uma lilás, um pouco outra, parece um rosa. Parece uma bala, né? Exatamente. E tem uma textura como uma bala. Então, essas são outras grandes vantagens também. Porque hoje, para a gente personalizar um tratamento, existem duas grandes formas, que é tu adaptar um medicamento comercialmente disponível ou tu produzi-lo numa farmácia de manipulação. E a gente acaba tendo muitas restrições de apresentações. Então, na farmácia, tu vai ter cápsulas, né, de forma de uso oral. E os comprimidos, às vezes, tu tem que partir. A gente sabe que tem alguns problemas. E com essa tecnologia, a gente consegue fazer esses medicamentos em formas de balinhas de goma, assim, parece, né? Dá pra ver bem na textura que ele é bem molinho, né? Então, facilita a deglutição, né? Facilita que os pacientes pediátricos engulam, idosos e pessoas que têm dificuldades, né, desse processo de engolir os medicamentos. Tem a questão também, né, principalmente com crianças, do gosto, né? O sabor do medicamento que às vezes é incômodo e é difícil das crianças aceitarem, às vezes um tratamento que é importante, Sim. né? E isso também resolve ou nesse ponto não? A gente também consegue personalizar isso, além, né, do formato, do tamanho, a gente consegue fazer um tamanho menor e a gente também consegue tornar o tratamento atrativo em questão de cor também, tornar uma coisa mais colorida, né, mais atrativa, e o sabor também, a gente consegue mascarar e também colocar sabores como morango, abacaxi, enfim. Agora, essa forma de produzir os medicamentos envolve a indústria ou acontece realmente como numa farmácia de manipulação? Como é que está funcionando atualmente? Existem as duas coisas hoje. Existem algumas empresas, algumas indústrias farmacêuticas que produzem os medicamentos em larga escala, assim como a indústria tradicional. Então, usando alguns atributos bem específicos que essa tecnologia dá para os medicamentos. Mas o que a gente está vendo, assim, a grande movimentação mundial a nível Europa, Estados Unidos, que é algo que já está um pouco mais avançado, e agora aqui no Brasil também, é utilizar as impressoras para personalizar medicamentos. Então, mais no ambiente hospitalar e também dentro de farmácias de manipulação. Quando a gente fala das vantagens, né, a demanda por esse tipo de medicação, quais são, assim, as principais ou a principal? A gente tem uma grande visibilidade no uso dessa tecnologia para, por exemplo, doenças raras, doenças negligenciadas, população pediátrica, população que faz uso de sondas e que precisa muito de ajuste de dose fino. Então, tem muitos tratamentos para algumas doenças que cada dia que muda a dose que o paciente tem que usar. Então, é muito difícil tu fazer esses ajustes precisos manualmente e também de forma manipulada, dependendo do tipo de medicamento. Então, com essa tecnologia, a gente consegue alcançar essas doses intermediárias com uma alta precisão. Bom, você falou, né, no exemplo das doenças raras, a gente tem doenças raras, doenças graves, né? Qualquer medicamento pode ser manipulado desta forma? A gente já testou muitas coisas e tem muitas pesquisas já publicadas. Eu não gosto de dizer tudo, porque a gente tem que testar para dizer que tudo, mas muitas coisas já foram testadas, desde antibióticos, tratamento para câncer, alguns medicamentos específicos, anti-inflamatórios, para doenças cardíacas. Então, já tem muita coisa testada. E como é que foram estes testes, por exemplo, a medicação para o tratamento de câncer? Vou te dar um exemplo de alguns estudos clínicos que já aconteceram, mas mais na linha de doenças raras. Então, eles produziram medicamentos impressos em 3D, que a gente chama de imprimidos, e administraram em pacientes pediátricos e compararam com o tratamento usual dessa doença rara, que acomete pacientes pediátricos. E os pacientes demonstraram uma preferência pelo imprimido, por ser mais fácil, mais atrativo e de deglutir, né? E também demonstraram que ele tem uma menor variação na concentração plasmática. Então, o tratamento também é mais
eficaz, mais seguro, mais preciso, comparado ao método que foi utilizado, né, de comparação no produto manipulado. E essa adaptação do medicamento, essa personalização, ela é rápida? Quanto tempo mais ou menos leva? É um processo rápido. A gente pode levar cerca de 30 segundos, 1 minuto para produzir uma unidade, mas quanto maior o tamanho, mais tempo leva para imprimir. Então, assim, pode chegar até 5 minutos, dependendo do tamanho desse imprimido, se ele for muito grande, mas geralmente a gente trabalha numa faixa de 30 segundos a 1 minuto. Ah, é bem rápido. É super rápido. Bem rápido. Então, hoje, quem mais se beneficia dessa tecnologia são essas pessoas, né? Crianças, pessoas idosas, pessoas com... Uso de sondas. sonda. Exato, que precisam de ajuste contínuo, assim, do tratamento, né, no dia a dia. E a gente vê um benefício não só para o paciente, mas também para o profissional da saúde, que é quem produz, né, esses medicamentos. A gente também vê outras vantagens, porque a gente está tornando um processo que hoje é feito de forma manual, automatizado. Então, é mais rápido, é mais seguro, é mais preciso, evita uma etapa de erro humano, né, no preparo dos medicamentos. A gente tem algumas amostras aqui no estúdio, aqui na minha mesa, não sei se a gente vai conseguir mostrar, vamos tentar, né? E tem alguns comprimidos aqui que eles realmente parecem aquelas balas gelatinosas. Deixa eu ver, vou tentar colocar aqui, ó. Vamos ver. Ó. Parece aquela balinha, tem um ursinho, um coraçãozinho, né? Vamos ver aqui, ó. Fica melhor de mostrar. Tem ursinho, tem coração, né? Colorido, ou seja, para criança isso aqui é um super atrativo, né? Tem aqui o outro que é em forma de comprimido mesmo. E em forma de ossinho, medicamentos veterinários também? Isso, exatamente. Esse medicamento foi produzido durante o meu trabalho de mestrado e doutorado, que eu ainda estou cursando, e a comparação dos comprimidos comerciais ao lado dos imprimidos que eu produzi. Então, demonstrando de fato que a gente consegue um mesmo medicamento fazer um tamanho menor. Esse é o case que a gente contou, que a gente consegue diminuir, né? Tem um impacto de mais de 90%, de quase 90% na redução do custo. Ah, sim. Devido à simplicidade, né, dessas formulações que a gente desenvolveu. Então, hoje, para tu produzir um comprimido, não vai só o pozinho do medicamento, vão outras coisas para encher, né, esse molde e ele ser comprimido. E na impressão 3D, a gente precisa de 3 componentes, que é a água, um formador desse gel e o medicamento. Então, isso já reduz o número de coisas que vai, né, nessa formulação e a gente não precisa encher um molde. A gente faz o molde, a gente desenha esse molde e imprime ele. Então, por isso que a gente consegue diminuir, né, o tamanho desses medicamentos em comparação a produtos comerciais e também tem um impacto na redução de custo por esse motivo. Porque não precisa de mais componentes químicos. Isso, exato. E no caso dessa formulação, a gente ainda adicionou um componente importante para animais, que é um sabor de picanha. Então, para tornar o tratamento mais atrativo, né? Eu sei que o formato de ossinho, o animal não vai se importar com o formato, mas eu sei que o tutor, ele dá uma importância para isso, né? Com certeza. Agora, o aroma, o sabor, isso com certeza ajuda, né? E, bom, e as seringas é só... a seringa que aparece aí na tela, que tem o gel, é apenas o componente que vai ser usado ali. Isso, a gente parte ali dessa seringa, né, com o gel, a gente sabe quanto de medicamento tem ali dentro, e aí, agora acho que tá passando, né, o formatinho, a gente desenhando, é assim que a gente define a dose, e esse desenho vai para a impressora. Então, a impressora, ela aperta essa seringa numa pressão definida e vai depositando o material ali camada por camada, formando aquele objeto que a gente desenhou. E aí, pelo peso, né, desse produto que foi impresso, a gente sabe a dose que foi produzida desse medicamento. Aqui a gente tem, por exemplo, a dexametasona. Isso. É medicamento anti-inflamatório. Isso. E essa forma de produzir o medicamento, aí tem, né, o teu trabalho como farmacêutica, como empreendedora. Como é que é a visão dos médicos, né? Como é que é a participação da área médica nesse processo? Ainda é uma tecnologia muito nova
Então, a gente ainda tem uma barreira de conhecimento que a gente, como pesquisador, né, dentro do grupo de pesquisa da URGS, de onde a gente vem, o Nano 3D, e dentro da startup também, a Fórmula 3D, a gente tem uma missão muito forte de levar o conhecimento a essas pessoas. Então, é uma tecnologia nova, poucas pessoas conhecem, mas as pessoas e profissionais que conhecem entendem a importância e o quanto essa tecnologia vai ser relevante no tratamento de muitas doenças. Então, o objetivo não é mudar tudo, né? Começar do zero, porque muitas coisas, a maior parte das coisas que existem hoje são eficazes e funcionam, mas tem uma boa parte de pacientes que não é atendido pelo que existe hoje. E é aí que a gente quer, né, agir com essa tecnologia. Como é que surgiu a ideia, né, de fazer um medicamento 3D? Como é que surgiu isso? Então, essa história ela começa antes, né, da minha história começar, no grupo de pesquisa ali da URGS, chamado Nano 3D, onde meu orientador e também sócio da empresa, ele foi até Londres fazer uma pesquisa lá, né, um pós-doutorado, para aprender essa tecnologia lá em 2016, 2017, quando tudo estava começando ainda, né, só tinham poucas pesquisas. E aí ele trouxe essa tecnologia para o Brasil e fundou o grupo de pesquisa, onde a gente se encontrou e sentiu, né, a necessidade de levar, né, essa tecnologia tão promissora que a gente via nos nossos resultados na bancada para o mercado. Vendo a movimentação que está acontecendo já também nos Estados Unidos, na Europa, a gente sentiu que era o momento da gente também dar esse passo aqui no Brasil. Então, hoje, a gente ainda não tem nenhuma regulamentação específica a nível mundial, mas a gente tem muitas discussões já iniciadas. Então, está todo mundo no mesmo ritmo para tirar a pesquisa, né, e colocar ela no mercado. Como é que funciona, né, a produção desses medicamentos dentro dos hospitais? Já existe isso dentro dos hospitais? Já existe na Europa vários hospitais utilizando as impressoras na sua rotina, farmácias de manipulação já utilizando em suas rotinas, e aqui a gente está implementando também pela primeira vez a tecnologia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, dentro da farmácia semi-industrial. Então, a gente está fazendo um estudo piloto, assim, que a gente chama de MVP, né, um mínimo produto viável, para validar o que a gente está desenvolvendo como empresa. Então, a gente está implementando na rotina da farmácia e entendendo como vai ser a aceitação pelos profissionais primeiro, né, antes de chegar no paciente. Porque é muito importante que o profissional, ele também, ele consiga, né, trabalhar com essa tecnologia nova, porque é uma mudança de um processo, então é importante que isso seja validado antes de chegar no paciente. Então, a gente está treinando a equipe de farmácia e também vai treinar a equipe de enfermagem, porque é uma nova forma, né? Então, todo mundo precisa entender como isso funciona. E as questões, assim, de segurança, né? Porque a gente sabe que existe uma importância muito grande da segurança, né, de produção de medicamentos na indústria, e que isso tem um regramento muito rigoroso. Sim. Como é que se dá isso com esse tipo de produção? Hoje a gente segue os mesmos padrões que a indústria de controle de qualidade, né, para assegurar a qualidade desses medicamentos inovadores. Então, a gente faz as mesmas coisas, os mesmos testes, as mesmas análises que a indústria. E isso é algo que a gente, como pesquisador, tem buscado, né, levar essas discussões para os órgãos reguladores, porque são produtos novos, eles são diferentes, um imprimido é diferente de um comprimido, e os pesquisadores em si, nós temos levantado discussões de como caracterizar algumas coisas diferentes nesses materiais. Então, essas discussões estão acontecendo e a gente acredita que, em breve, se tudo der certo, a gente vai ter uma regulamentação específica para eles. Mas, enquanto isso não acontece, a gente assegura a qualidade e segurança com os métodos tradicionais e convencionais que são usados para os medicamentos que hoje já existem no mercado. É possível essa produção em larga escala? É possível. Ela acontece já desde 2015, inclusive. Em 2015, a gente tem um grande marco da impressão 3D, onde o primeiro medicamento impresso em 3D ele foi aprovado para uso e comercialização nos Estados Unidos, né, pelo FDA. Então, desde lá, ele ainda hoje é o único, que ele é produzido em larga escala para tratamento de crises epiléticas. E a gente já tem outras empresas na China, principalmente, que estão com estudos bem avançados, já em fase 3, 4, prestes a lançar mais produtos no mercado. Então, diferente do que a gente viu nos videozinhos, né, da produção ali um por um, pequenino, né, uma seringa de cada vez, né, no sentido da produção em larga escala, a gente tem fazendas, a gente chama fazendas de impressoras. Então, são muitas impressoras uma ao lado da outra produzindo em larga escala. Então, é possível, já acontece.
E tem muitas empresas já prestes a lançar mais medicamentos no mercado. E essa seringa, né, esse equipamento, essa impressora, né, 3D, ela é mais barata do que equipamentos da indústria que a gente tem mais convencional? A gente tem uma grande variação de custo das impressoras, das mais simples que podem custar R$15 mil, até as mais complexas que podem chegar a R$200 mil, as que são importadas. A gente trabalha com uma impressora na faixa de 30 a 40 mil reais, que ela é eficaz para uma produção em uma farmácia de manipulação ou numa farmácia hospitalar, que é o que a gente está testando nesse momento. Então tem um custo importante de implementação, mas é um custo que se paga a longo prazo porque ela otimiza muitos processos. Então, uma pessoa que está alocada trabalhando, né, produzindo sozinha a forma farmacêutica de forma manual, com a impressora ela pode estar alocada fazendo outra coisa. Então, a gente tem outros benefícios, né, com esse investimento. Certo, a gente recebeu aqui algumas perguntas de telespectadores, Júlia, mas algumas tu já respondeu, que é o tempo que leva para produzir uma unidade, que depende, mas é questão de segundos, né? Exato. E também em larga escala, também a gente falou. E se esse medicamento gelatinoso é mastigável? Sim, ele pode ser mastigável. A gente tem o que apareceu em coraçãozinho, ursinho, ele foi feito com o objetivo de ser mastigável, mas o de ossinho, por exemplo, ele foi feito para engolir. Então, a gente consegue fazer vários tipos diferentes também. A gente consegue fazer um filme que desintegra na boca, ou para tratamentos de pacientes em uso de sonda, a gente já tem alguns protótipos que a gente está implementando no Hospital de Clínicas, que esse comprimidinho ele dissolve totalmente em água, que é algo que hoje muitas medicações não foram desenvolvidas, pensadas no uso por sondas, então acaba obstruindo a sonda, tu não consegue diluir tudo, e a gente já conseguiu desenvolver, né, um protótipo que supre esse problema. Então a gente consegue produzir diversos tipos de formas farmacêuticas diferentes com essa técnica. A questão de prazo de validade é igual? Tudo tem que ser testado, mas os protótipos que a gente já validou, a gente assegura qualidade e estabilidade por pelo menos 6 meses, alguns modelos até 1 ano, o imprimido, e a formulação, né, o gelzinho, também a gente assegura pelo menos 6 meses, que é o tempo de uma produção sob demanda, né, que é o objetivo. Então, tu vai produzir a formulação, vai produzir o medicamento, e com o tempo tu vai sempre renovando, né, esse estoque de formulações. É possível a gente fazer esses medicamentos que precisam ter uma ação mais rápida, substituindo uma intravenosa, né, uma medicação intravenosa? Eu acho que não substitui uma intravenosa, porque ela tem o seu objetivo, mas a gente consegue, esse caso, por exemplo, do Spritan, que é o medicamento que está comercializado hoje no mercado, ele foi feito para diminuir o tempo de desintegração na boca. Então, o comprimido comercial, ele levava cerca de 1 minuto, 2 minutos para desintegrar na boca, e esse imprimido que eles desenvolveram por impressão 3D, em menos de 30 segundos ele já dispersava. Então, a ação é mais rápida para acessar a crise convulsiva, por exemplo. Então, a gente consegue modificar alguns atributos que, com os métodos tradicionais, às vezes a gente não consegue alcançar. Maravilha! Olha, fantástica essa inovação. E, Júlia, eu queria falar um pouquinho, então, contigo sobre essa pesquisa toda, né? Sobre o fato da sua premiação também de ser super jovem, né? Liderando uma pesquisa tão importante como essa. E saber como é que foi esse caminho e também o que você diria, né? Porque a gente precisa de mais mulheres na ciência, né? O que falta para a gente ter mais mulheres como você, assim, Obrigada. Nesse caminho? É um caminho bastante desafiador, porque nós ainda somos minorias, mas eu acho que cada uma de nós que chega aqui, por exemplo, a gente é inspiração para outras, né? Eu e a minha sócia, Nadine, a gente gosta de dizer que quando uma sobe, a gente sempre puxa a outra. Então, eu acho que é isso, a gente estar nos lugares e ser reconhecida, sempre abrir mais portas para outras mulheres também chegarem onde a gente está almejando chegar, né? Que bacana. O que mais te dá satisfação, né, gratificação nesse trabalho? Eu acho que a possibilidade de tu atender pacientes que hoje são invisibilizados e também de mudar, assim, a rotina de um profissional da saúde, porque é um trabalho muito árduo, seja na farmácia, seja na enfermagem, então melhorar qualquer processo, eu acredito que vai ser muito benéfico, e o nosso sonho é ver isso mudando a vida de muito paciente, de muito profissional da saúde para melhor.
Antes de eu encerrar contigo, eu queria saber se teve algum momento, assim, alguma experiência, né, com um paciente que marcou, assim, para ti. A gente ainda não fez, no nosso grupo de pesquisa, a gente ainda não chegou em humanos, pacientes humanos. Mas os meus imprimidos já foram testados em animais, né, em cães, na população-alvo. A gente teve um feedback super positivo, que foi super fácil de administrar, não teve nenhuma dificuldade, o que é algo muito importante, né? Porque a gente sabe como tratar animais é difícil, às vezes. Então, se já conseguir isso, a gente pode chegar mais longe ainda, né? Com certeza, com certeza. Júlia, muito obrigada por ter vindo até aqui, pela sua entrevista e por essa pesquisa fantástica, né? Obrigada. Que cresça cada vez mais, né? Que possa se expandir aqui pelo Brasil. A gente fica muito feliz de poder conversar contigo. Muito obrigada. Obrigada, foi um prazer. Prazer. Júlia Leão, então, farmacêutica e empreendedora, trazendo os comprimidos 3D para a realidade dos pacientes. E agora a gente fala de outro assunto. Com a chegada antecipada do frio, a Prefeitura de Porto Alegre anunciou medidas para reforçar o atendimento na saúde e ampliar o acolhimento social durante o inverno. A chamada Operação Inverno começa já no dia 1º de maio e prevê a abertura de novos leitos hospitalares, além de mais vagas para pessoas em situação de rua. Ao todo, serão 152 novos leitos para atendimento de casos respiratórios na capital. A ampliação inclui vagas clínicas para adultos e crianças, além de leitos de UTI pediátrica e adulta, distribuídos em hospitais como o Pronto Socorro, o Vila Nova e o Instituto de Cardiologia. Também está prevista a reabertura de 20 leitos pediátricos no Hospital Presidente Vargas, que estavam fechados para obras. Outra medida é a ampliação do funcionamento das unidades de saúde, que passam a abrir também aos finais de semana e feriados a partir de junho, para tentar reduzir a pressão nas emergências. Na área social, a Prefeitura vai abrir 120 vagas temporárias em abrigos, albergues e casas de passagem, reforçando o atendimento à população em situação de rua. Com isso, Porto Alegre passa a contar com 688 vagas para pernoite. Além disso, serão distribuídos 9.000 cobertores e também serão ampliadas as ações de abordagem social que passam a acontecer até às 10 da noite na região central. A Operação Inverno terá duração de 3 meses. Já que falamos em frio, vamos ao Estúdio do Tempo para saber mais detalhes da nova ferramenta de informação de alertas da Defesa Civil, que está disponível também na plataforma Clima RS do Governo do Estado. Lucas Canever nos traz os detalhes. Em março, o Governo do Estado anunciou a plataforma Clima RS. É um sistema integrado que reúne em um único ambiente digital dados oficiais sobre condições meteorológicas, níveis dos rios e alertas de risco. Agora, a plataforma conta com uma nova funcionalidade, que é a emissão de alertas da Defesa Civil. Com essa atualização, qualquer um que acessar o sistema já vai visualizar o alerta, caso o município onde esteja acessando corra algum risco. A ferramenta já está disponível para acesso e representa um avanço na preparação do Estado diante de eventos meteorológicos extremos. Na versão anterior da plataforma, o portal direcionava os usuários a se cadastrarem no serviço de SMS da Defesa Civil para receber os alertas. Agora, não precisa mais se cadastrar. Qualquer cidadão pode consultar em tempo real informações meteorológicas e até mesmo acompanhar o nível dos rios em diferentes regiões do estado. A proposta é centralizar informações estratégicas, confiáveis e atualizadas, facilitando o acesso da população e também apoiar a tomada de decisões em situação de risco. Até então, o Estado não contava com uma ferramenta integrada que reunisse dados meteorológicos e hidrológicos. As informações estavam disponíveis, mas dispersas, o que dificultava fontes e o acesso rápido e preciso da população. A plataforma está alinhada com as diretrizes do Plano Rio Grande, que prevê investimentos em monitoramento, prevenção e adaptação às mudanças climáticas, além do fortalecimento das políticas públicas voltadas à gestão de riscos e desastres naturais aqui do estado. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo completa para o Rio Grande do Sul. Veja a seguir, o prazo para regularizar a situação eleitoral está chegando ao fim. Em seguida, vamos falar sobre o que ainda dá tempo de fazer para não ficar impedido de votar. Nós já voltamos, eu espero vocês.
Estamos de volta com o programa RS em Movimento, aqui na Rede RS, a primeira emissora de jornalismo em TV aberta do grupo Box Brasil. Atenção, eleitores! O prazo para regularizar o título de eleitor está chegando ao fim. Até o dia 6 de maio é possível fazer alguns serviços junto à Justiça Eleitoral. Depois disso, o cadastro será fechado para a organização das eleições de 2026 e a maioria dos serviços só volta depois do pleito. Para a gente entender o que ainda dá tempo de fazer antes do fim do prazo e evitar problemas na hora de votar, a gente conversa agora com o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, Daniel Vobeto. Seja muito bem-vindo, secretário, ao RS em Movimento. Uma boa noite. Obrigado, boa noite, Cris. Boa noite à nossa audiência também. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Uma satisfação conversar com você nesse momento que é tão importante, né? A gente sabe que às vezes na correria do cotidiano as pessoas tendem a deixar algumas coisas para a última hora, mas essa é uma parte importante, né? Então, terminando esse prazo, mas ainda um tempinho para regularizar aí a situação, quem ainda não está com ela em dia. É verdade, o 6 de maio, que é 150 dias antes da eleição, prazo legal para que se encerre a movimentação cadastral, talvez seja a data mais desafiadora que nós temos. Tanto do ponto de vista da necessidade que nós temos de atender um grande número de pessoas, que muitas vezes supera a nossa capacidade, inclusive, de atendimento, e nós temos que nos desdobrar e criar mecanismos para que a gente possa dar um atendimento adequado para todas as pessoas. Mas também a necessidade da comunicação com as pessoas, porque é difícil as pessoas saberem se eu preciso ou não preciso ir à Justiça Eleitoral. Né? Porque a pessoa não sabe em que situação que eu preciso ir, a gente não tem de cabeça qual é a situação do nosso título eleitoral, não é uma coisa que a gente tem isso pronto para a gente. Então é importante a gente realmente explicar para as pessoas que agora, nesse momento, o mais importante é, em primeiro lugar, quem não tem título eleitoral. Então, o jovem, aquele que ainda não fez sua inscrição, tanto entre 16 e 17 anos, que tem o voto facultativo, mas se quiser votar na eleição tem que se inscrever agora, mas aquele especialmente que já passou dos 18 anos no dia da eleição, que tem o voto obrigatório, precisa fazer a inscrição, então, e aí a gente precisa, então, que essas pessoas se mexam para comparecer até o dia 6 de maio agora, quarta-feira que vem. Tem as pessoas que querem trocar domicílio, ou alterar algum dado, também precisam vir, pessoas que estão com algum problema de título cancelado, e aí tem uma situação bem peculiar. Nós cancelamos 300 mil títulos. 300 mil? 300 mil no Rio Grande do Sul, em março do ano passado. Quem que nós cancelamos? As pessoas que não votaram nem em 2022, nem em 2024, e não justificaram. Essas pessoas que simplesmente não justificaram, não pagaram multa, simplesmente não apareceram na eleição e depois não fizeram mais nada. Essas pessoas estão com o título cancelado. E para recuperar esse título, só até o dia 6. E o fato de estar com o título irregular traz alguns impedimentos importantes na vida do cidadão, né, secretário? Verdade. Então, o primeiro deles é não poder votar, né, que já é muito importante. Já é bem importante, é o principal, diria. E depois a gente tem algumas situações assim mais vinculadas à questão de passaporte. Quem estuda em instituição pública também pode ter problema com isso. Funcionários públicos que precisam comprovar que votaram para receber o próprio salário. Então, tem uma série de situações aí que impactam na vida das pessoas. E temos ainda a questão da biometria, que quem não tem biometria acaba, às vezes, tendo problema com o INSS. Tem alguma dificuldade lá com o INSS pelo fato de não ter biometria. Então, ainda temos um prazinho para as pessoas poderem cadastrar sua biometria para facilitar a vida em relação ao INSS. Haverá, sim, um segundo caminho pela carteira de identidade, né, que em Porto Alegre se faz ali na João Pessoa. Né, então tem esse caminho também para resolver esse problema, mas o título eleitoral é o primeiro caminho mais fácil para as pessoas e só vai até o dia 6. E isso é preciso que seja feito no presencial ou tudo isso é possível fazer também de forma online, fazendo um agendamento? O que acontece? Quem já tem o título e tem a biometria cadastrada consegue fazer movimentações e ajustes dos seus dados acessando pela internet. Então, aí nós temos no nosso site, se a gente pesquisa no Google, coloca JE Digital. JE Digital. De Justiça Eleitoral Digital.
Quando a gente pesquisa isso, cai numa aplicação que o TRE do Rio Grande do Sul desenvolveu, que tem todas as informações para as pessoas de como proceder em relação ao cadastro eleitoral e com acesso aos serviços digitais. Só que quem não tem biometria vai ser avisado no início, olha, você não tem biometria, então não vai poder concluir o atendimento. Então é importante que a pessoa que tem biometria saber que pode fazer isso virtualmente. Pagamento de multas, que não precisa ser feito até o dia 6, inclusive, pode ser feito pela internet por qualquer pessoa também. Dá para emitir a guia e pagar por Pix. Então, a pessoa sentada no seu computador ou no seu celular consegue pagar uma multa tranquilamente. Agora, quem não tem biometria precisa ter um cartório eleitoral. Então essas pessoas, além dessas pessoas, mais alguma outra situação em que é necessário ir ao cartório? É basicamente a questão de quem não tem a biometria. Quem tem biometria consegue resolver tudo remotamente. E, bom, o TRE fez uma campanha recente para incentivar as pessoas a realizarem a biometria, aquelas que ainda não fizeram, né? A gente até tem aí as imagens, o vídeo da campanha, para mostrar aí para o pessoal que nos acompanha em casa. E aí eu lhe pergunto, né, secretário, a importância, né, da biometria, né, esse apelo que está sendo feito para que as pessoas realizem. Pois é, quando a gente fala de biometria, de uma certa forma a gente está fazendo um chamamento geral para as pessoas virem até a Justiça Eleitoral, né? Então tem um pouco disso também. Então a gente chamou para a biometria, mas quem já tem biometria, mas precisa ajustar algum dado, vem a Justiça Eleitoral também. Mas quando a gente junta quem não tem título eleitoral, que são as pessoas que também não têm biometria, esse chamamento é duplo para essas pessoas. Então, vir e ter o dado atualizado é importante para a questão da votação, especialmente, mas ter a biometria é, em primeiro lugar, uma garantia pessoal de que ninguém vai votar no seu lugar no dia da eleição. É uma garantia a mais para isso. Coletivamente, quanto mais gente com biometria, melhora o nosso cadastro eleitoral e menos chance de alguém, por exemplo, emitir 2 ou 3 títulos eleitorais ali com documentos falsos e utilizar isso, por exemplo, para abrir contas bancárias falsas para aplicar golpe. Então, quanto melhor o cadastro eleitoral, não é melhor só para a Justiça Eleitoral, é melhor para o país. Então, o cadastro biométrico ele tem essa importância coletiva também. E à medida que a gente tem órgãos como o INSS e outros tantos que utilizam a biometria para que as pessoas acessem seus dados. Então, se eu quero acessar um dado na Receita Federal, se eu tenho a biometria, eu consigo acessar esse dado. Então, tendo a biometria, eu dou acesso às pessoas a serviços públicos também. Então, ela vira uma porta de entrada para o mundo digital. Não é só da Justiça Eleitoral o benefício. Certo. A gente tem aí o vídeo da campanha da biometria. Vamos rodar um trechinho para a gente acompanhar? Um trechinho da campanha, então, do TRE incentivando. De geração em geração, quem decide o futuro do Rio Grande somos nós. E para deixar a sua marca, a sua biometria precisa estar cadastrada. É só ir em qualquer cartório eleitoral com um documento com foto e comprovante de residência. É fácil, é rápido e é só até o dia 6 de maio, com plantões nos dias 25 de abril e de 1 a 3 de maio. Biometria. O futuro tem a sua digital. Tribunal Regional Eleitoral e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Apoio AGERT. Bonita campanha. Bonita. Uma bela parceria do Tribunal com a Assembleia. Agora, quem não fizer, né, quem não fez, não perder esse prazo, vai conseguir votar? Vai. Não ter a biometria não impede a votação e quando voltar o cadastro, depois as pessoas podem tranquilamente buscar de novo o nosso serviço e procurar fazer sua biometria com calma. É fácil, é rápido, precisa ser feito num cartório eleitoral, a pessoa pode buscar aquele que é mais próximo da sua casa, né? A gente sabe que tem pessoas que são idosas, cadeirantes, têm mais dificuldade, mas existem aí os serviços para que essas pessoas sejam atendidas, né, com prioridade também, secretário. Sim, essa questão de poder procurar qualquer cartório eleitoral já é uma coisa que nós evoluímos nos últimos anos para que... Eu lembro de uma situação onde nós estávamos no último dia do fechamento de cadastro, de alguns anos atrás, eu estava fazendo trabalho de triagem de fila e chegou uma moça dizendo que votava em Guaíba e queria fazer uma alteração no seu cadastro. E eu olhei para ela e disse, moça, tu tem que ir lá em Guaíba. Hoje em dia não, ela seria atendida normalmente aqui, né? Então, a gente conseguiu evoluir nisso para dar essa facilidade para as pessoas e nós nos preocupamos muito em fazer, e por isso que eu digo que talvez que esse seja um dos momentos mais difíceis que a gente tem, porque a gente tem essa noção de que nós estamos lidando com pessoas. Cada pessoa que nos procura tem as suas dúvidas, sua angústia, as suas dificuldades de locomoção,
E a gente procura, de todas as formas possíveis, prover esse acolhimento para as pessoas, além do tratamento, que é obrigatório por lei de prioridade para idosos, acessibilidade, a gente procura dar um tratamento para as pessoas digno. Nos últimos dias, quando nós temos grandes filas, nós temos esquemas especiais para que as pessoas não precisem ficar paradas na fila. Nós fazemos uma triagem para a pessoa que não precisa do atendimento poder ir embora logo. E quem precisa do atendimento recebe um agendamento para o próprio dia. Então, ela chega ali e é agendado. Olha, o seu atendimento vai acontecer entre as 14 e as 15 horas. Perfeito. Então, a pessoa sabe que pode sair dali, não pode almoçar, pode eventualmente até em casa buscar um documento e voltar para ele. Não precisa ficar aquelas pessoas horas e horas em pé, numa fila, às vezes sob chuva ou sol. Então, é uma questão até de segurança. As pessoas, nós nos preocupamos muito com isso. Então, quem for à Justiça Eleitoral terá um tratamento bom e todos serão atendidos. Pode até acontecer de que alguma pessoa precise voltar outro dia, a gente iniciar o atendimento e não conseguir concluir no último dia. Então a pessoa pode ser que precise ir 2 vezes fazer o atendimento, mas a gente garante que nessa primeira ida a pessoa reservou o seu direito de ser atendido. Perfeito. A gente tem normalmente nos últimos dias, né, do prazo aí uma busca maior. Né? O sistema, né, suporta esse volume de procura nesses últimos dias? Qual é a recomendação? É um desafio tecnológico para a gente também, sabe? A gente experimenta todo o fechamento de cadastro e quando chega nos últimos dias, os sistemas às vezes dão aquilo que a gente chama de uma cabeçada, né? E aí daqui a pouco melhora, alguém faz um ajuste, porque todo o sistema roda no TSE lá em Brasília. Nós tivemos já na segunda-feira agora já uma pequena experiência de tarde que o sistema começou a ficar um pouco lento, mas nos outros dias ele se comportou melhor. Nós atingimos no dia de ontem a marca de 10 mil atendimentos no Rio Grande do Sul em um dia só. 10 mil é bastante coisa. Eu estimo que a gente vai chegar em 15, com quase 20 mil atendimentos na quarta-feira que vem. Na próxima parte. Então é um desafio tecnológico, inclusive, de manter essa estrutura toda funcionando. Mas a Justiça Eleitoral se organizou nos últimos anos realmente para ter uma capacidade elástica, onde a gente pega recurso que ou é usado no atendimento eleitor ou no processamento de eleitores, no processamento de eleição, a gente consegue balancear esses recursos para ter recurso bom para tudo, para conseguir dar conta desse recado. É claro, né, secretário Daniel, que nós estamos aqui para trazer esse serviço do TRE para as pessoas. Não podemos entrar assim em alguns méritos aqui, mas é impossível não comentar com o senhor esse número, né, que o senhor trouxe de 300 mil títulos cancelados, no prazo que o senhor disse que foi de março de 2024. As pessoas que não votaram em 22 e 24. 22 e 24. Porque traz aquela sensação, assim, de que as pessoas possam estar desacreditadas desse direito, né? Que é um direito tão importante como cidadão, né? Poder escolher quem vai lhe governar, mas quando 300 mil pessoas deixam e não voltam, né, para regularizar, a sensação que fica, né? O que vocês no TRE têm levado, né, para as pessoas com relação a isso? Esse é um fato assim, que na eleição de 24 nós tivemos em Porto Alegre mais de 30% de abstenção. Isso até gerou um seminário que nós fizemos no Tribunal Regional Eleitoral em março de 2025, tratando desse tema da abstenção. Chamamos cientistas políticos, classe política, comunicadores, para discutir por que as pessoas não estão votando. E essa questão da desacreditação apareceu muito, realmente, né? Mas esses 300 mil também tem uma questão histórica aí, porque na pandemia nós anistiamos todos os eleitores que não votaram. Sim. E isso teve o efeito... Porque quem nós cancelamos são canceladas as pessoas que não votam em 3 eleições seguidas. Sim. Como nós anistiamos em 2020, zerou a conta para todo mundo. E só em 2024 que somou 3 eleições de novo. Então, tem uma conta aí de pessoas que deveriam ter sido canceladas já mais cedo. Então, talvez 100 mil por eleição fosse a conta mais certa. 100 mil em 2020, 100... Então, a gente tem essa conta aí. Alguma coisa talvez seja de pessoas que realmente... não votam mais, sumiram. E é importante, os idosos não estão nessa conta. Os idosos são os que querem ir lá e garantir. Os idosos que não votam, eles têm o seu título preservado. Então, o idoso pode continuar não votando, que não vota, não justifica, que o título dele continua íntegro. Aí chega um dia de manhã, dia de eleição, e se eu quero votar, o nome dele está na urna esperando. Nós não cancelamos os idosos. Então, são todas pessoas jovens que realmente deixaram de votar. E a gente tem visto realmente, infelizmente...
E a minha percepção dos estudos que eu fiz até para esse seminário, a gente vê que, infelizmente, os locais das cidades onde tem um nível socioeconômico mais baixo é onde há a prevalência dessa não participação. Sim. E, infelizmente é isso. Então, pessoas com menos grau de instrução, que moram na periferia, são as pessoas que não têm votado. São as que estão mais desesperançadas. Infelizmente. E infelizmente, as que mais precisam de que o governo funcione. Então essas pessoas têm que, de alguma forma, reagir, porque no momento que o poder público, ou a classe política, entender que essa pessoa não está mais participando da eleição, talvez diminua mais ainda o interesse em prover alguma coisa para essa camada, né, de atender essa população, já que não vai votar mesmo, então não teria razão. Quando, ao contrário, as pessoas têm que se mobilizar e mostrar suas forças e dizer, olha, eu estou aqui, eu voto, somos muita gente, então, por favor, nos atendam. Né? Com certeza. E o TRE tem usado bastante também as suas campanhas, né, por meio das redes sociais. Tem dado certo? Tem evoluído. É um desafio para a gente ainda. A Justiça Eleitoral, eu confesso, tem uma certa dificuldade com a questão da linguagem, eu acho. E quando a gente tem que tratar dessa questão de democracia, até mesmo a questão da defesa da segurança do processo eleitoral, é difícil de conseguir encontrar a linguagem adequada para mostrar isso para as pessoas de uma forma que seja bem recebida, que as pessoas vejam esse vídeo da Justiça Eleitoral e digam, poxa, que legal, eu quero compartilhar esse vídeo. Então, a gente tem essa dificuldade, mas a gente tem crescido muito. A nossa assessoria de comunicação tem produzido materiais cada vez melhores e a gente tem conseguido, sim, ter um pouco mais de amplitude. Mas eu diria que talvez espaços como esse aqui, onde a gente consegue conversar diretamente com o cidadão, é onde a gente consegue melhor, talvez, desempenhar e mostrar a nossa preocupação com todos e a segurança e como que funciona o nosso processo. Há uma busca, né, em motivar também os eleitores mais jovens, né? Importância, né, das pessoas nessa faixa etária mais jovem despertar, né, para esse processo, né, de cidadania, de escolher seus governantes. O jovem, primeiro a gente quer que todos participem, né? Mas o jovem, ele tem essa energia, essa vontade de mudar o mundo muitas vezes, mas se essa pessoa tem isso, mas não participa do processo, não adianta de nada. E o jovem é aquele negócio, no ambiente escolar, é uma oportunidade, é um lugar onde essa discussão sobre a política, sobre o que está acontecendo na eleição, me parece que é um lugar muito propício. No momento que a gente está no ambiente de trabalho, cada um fazendo o seu, é mais difícil de ter isso. Agora, no ambiente escolar, acho que a gente tem um pouco mais de facilidade para isso. E quem não vai votar acaba não se envolvendo com isso, não está com a cabeça para isso, não pensa nisso. Então, só o fato da pessoa se alistar para votar e saber que tem que votar depois, eu acho que incentiva essa pessoa a conversar com as outras pessoas e aí talvez seja até mais valioso do que o próprio voto. Não que o voto não seja valioso. Com certeza. O que vocês diriam, né, para aquelas pessoas que ainda não confiam no nosso processo eleitoral, né, não confiam nas urnas eletrônicas, né? O que você diria para essas pessoas? Pois é uma conversa difícil. Muito. Né? Nós tivemos semana passada uma reunião com os juízes eleitorais, eu estava conversando com os juízes e dizendo que nós temos uma parcela da população que não gosta da urna por uma questão de opção política. É uma estratégia, legítima ou não, mas é uma estratégia de colocar em xeque o processo eleitoral. Temos uma outra parcela da população que acredita só porque essa outra parcela não acredita, eles acreditam. Sim. Então, é muito pequeno o número de pessoas que estão realmente de coração aberto para ouvir o que nós temos a dizer sobre a segurança. Mas eu acho que essa percepção de que essa discussão, na verdade, é uma discussão muito mais de uma estratégia política, de uma discussão real sobre a segurança, e que as pessoas, na verdade, não conhecem o processo eleitoral, e o que a gente vê pelas redes sociais e tudo que é lugar falando sobre a segurança da urna ou do processo eleitoral, baseado numa série de mentiras ou situações de absoluto desconhecimento do processo, que quando a gente consegue explicar para alguém como funciona, a pessoa diz, pô, mas então não é verdade aquilo. Né? Então, as pessoas abram o coração um pouquinho para tentar entender o processo e ver que realmente, assim, aqui não é a Venezuela. Nós temos um processo que é exemplar para o mundo inteiro. Voto dado aqui no Brasil é voto computado. Sabe? A gente tem uma seriedade muito grande nesse processo. As pessoas podem preferir, achar que preferem um processo, mas
essa questão esse desconhecimento de como as consequências de cada opção que a gente faz, elas têm que ser têm que ser analisadas. E a Justiça Eleitoral faz isso com muito cuidado. Nós temos a responsabilidade de fazer a eleição funcionar, então qualquer coisa que se mude, a gente tem que ver qual é que é o impacto lá na ponta. E a gente... Então, eu acho que é isso. As pessoas têm que abrir o coração, deixar de ouvir só o que está na rede social ali e questionar um pouquinho. Pô, será que é verdade isso? Será que tem tanta bobagem acontecendo assim e passa batido? Com certeza. Secretário Daniel, antes da gente encerrar, então, que você deixe uma mensagem aí para os eleitores, quem ainda não regularizou, né? Qual é o caminho aí mais seguro e rápido também, porque o prazo está terminando para regularizar a situação eleitoral. Exato. Nós temos uma semana, quarta-feira que vem, dia 6 de maio, encerramento do prazo. Nós temos o nosso site, JE Digital, pesquisem lá. E temos um número de WhatsApp também, gostaria que se vocês puderem divulgar depois esse número de WhatsApp, tá? Claro. É o 2312... 2312... 2015. 051 2312... 2015. 2015. Nesse WhatsApp nós temos todos os nossos serviços automáticos ali e também a possibilidade de conversar com nossos colegas que podem orientar as pessoas caso a caso. Perfeito. Secretário Daniel Vubeto, muito obrigada pelas informações todas, pelos esclarecimentos, e eu espero que o pessoal aí que não está regular, a partir de amanhã, já esteja regularizado. Obrigado, muito obrigada. Cris, tá? Uma boa noite. Boa noite. Bom, e a gente então trouxe aí essa entrevista importante. Se é você aí de casa ainda não está com a biometria, com o título em dia, corre lá que ainda dá tempo de se regularizar. E a gente vai, então, agora falar sobre até as 16 mil famílias que têm aí o dinheiro de entrada para casa própria. O governo do estado está anunciando a terceira fase do programa Porta de Entrada. Os detalhes você confere agora. O programa faz parte do Plano Rio Grande e tem como objetivo reduzir o déficit habitacional no estado, especialmente após as enchentes de 2024. A iniciativa oferece um subsídio de R$20 mil para ajudar na entrada do financiamento da casa própria, funcionando como complemento ao programa Minha Casa Minha Vida. É o caso de Rose, que pagava aluguel em Porto Alegre antes do programa ser criado e há um mês está morando na casa própria. A minha vida toda eu morei de aluguel, né? Então, quando teve esse incentivo do Porta de Entrada, que foi que eu já estava em conversas, né, com a construtora, né? E a corretora disse assim: Rose, está vindo um projeto do governo, né? Vai ser o ponto final para a gente poder construir isso daí. Eu sou moradora da Zona Sul, ali no bairro Ípica. Hoje está fazendo um mês que eu moro no Vila Pienza, né? Pela Vasco. Então, é muito importante esse retorno, né? Todo do Porta de Entrada para mim e a minha filha. A minha família está construindo e criando um sonho. O benefício é destinado a famílias com renda de até 5 salários mínimos que tenham financiamento habitacional pré-aprovado pela Caixa Econômica Federal. Para ter acesso, é preciso escolher um imóvel enquadrado no Minha Casa Minha Vida e se inscrever na plataforma digital do programa. Os contemplados recebem o subsídio para usar como entrada e ficam responsáveis pelo pagamento das parcelas do financiamento. Hoje eu tenho a diferença de estar pagando uma coisa que é meu e automaticamente antes meu aluguel era muito maior do que a prestação e o condomínio que eu pago hoje. Então assim, eu estou vivendo com mais liberdade, com mais segurança, né? E com essa parte do sonho. Então está dando tudo certo. Nas 2 primeiras fases, o Porta de Entrada já contemplou mais de 12 mil famílias, com um investimento de cerca de R$270 milhões. A terceira fase prevê a aplicação de mais 50 milhões, com ampliação do número de municípios atendidos e reforço nas parcerias com o setor da construção civil. Somando a terceira fase, serão 16 mil famílias. A gente acredita que tem um potencial ainda maior e, como eu disse, nosso orçamento é finito, mas casa é a nossa prioridade. Então, sempre que possível, seja por recurso do FONRIGS, seja recurso de Tesouro do Estado, a gente vai disponibilizar para ter uma contínua, essa política pública seja contínua em relação à realização dentro do Estado. Tem um impacto também econômico importante, que é da movimentação das construtoras, empregos que são gerados, são milhares de empregos.
bilhões de reais que se movimentam na economia, porque a parte do Estado, com 320 milhões de reais no total investido, alavanca os investimentos, movimenta a cadeia da construção civil e isso também significa resultados econômicos para o Estado. E eu já estou aqui na companhia de Irineu Guarnier Filho para trazer o assunto de hoje do Ponto de Conexão. Boa noite, Irineu. Boa noite, Cris. Hoje vamos falar sobre a importância do trabalho voluntário, né, Cris? O chamado terceiro setor, que vem crescendo muito no país aí. A gente vê as pessoas cada vez mais dedicando parte do seu tempo, da sua energia, da sua capacidade de trabalho, enfim, para ajudar outras pessoas também, né? Para dar conta dessas imensas mazelas que nós temos aí, que o Estado muitas vezes não consegue resolver, não consegue prover a todos, né? Então, muita gente tem se dedicado a isso e esse segmento aí ganhou uma importância muito grande. Então, hoje vamos dedicar o programa a isso, vamos trazer casos aqui para a gente avaliar, né, para comentar, vamos trazer especialistas no assunto. Estarão aqui conosco a Graziela Loureiro, presidente do Conselho de Administração da Parceiros Voluntários. Também vai estar aqui conosco o William Rios Branchart, analista da Pastoral da Fundação Pão dos Pobres, que faz já há muitos anos, né, um trabalho... décadas, né? Um trabalho voluntário muito importante. A Carolina Volpato, que é coordenadora de comunicação da Casa de Saúde Menino Jesus de Praga, e vai completar a nossa mesa aqui presencial desta noite o Donavan Farias Machado, que é coordenador do Centro de Pastoral e Solidariedade da PUC, aqui da PUC também importante, tem trabalho voluntário. É importante. Bom, a gente teve aí a enchente que não nos deixa mentir a importância que tem o trabalho voluntário. Foi um momento em que o trabalho voluntário assumiu uma importância assim, fundamental, né? Fundamental. Com certeza. Nem o Estado, nem o governo federal, ninguém conseguia dar conta da demanda que havia de ajuda para essas pessoas. E aí a população se mobilizou e conseguimos, de uma forma ou de outra, amenizar um pouco o sofrimento dessas pessoas. Perfeito. Muito obrigada, Irineu. Obrigado, então, hoje, Cris. 10 da noite, ponto de conexão. 9 da noite. Estamos 9 da noite. Começando uma hora mais cedo. Mais cedo agora, 9 da noite. Obrigada, Irineu. Obrigado, Cris. A gente vai trazer no próximo bloco que há mais vagas no sistema prisional aqui no estado. O governo anunciou ações para atender a demanda a demanda carcerária do estado depois que alguns presos aguardaram por vagas em delegacias, até mesmo dentro de viaturas. Ao vivo a gente vai conversar com o secretário estadual do sistema prisional e socioeducativo, César Rossato. O intervalo é bem curtinho, a gente volta já. Estamos de volta com o programa RS em Movimento e o governo do estado trabalha na ampliação de vagas no sistema carcerário da região metropolitana para dar mais agilidade ao encaminhamento de presos. Essa medida surge após alguns presos aguardarem por vagas em delegacias e até mesmo dentro de viaturas aqui no estado. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora na Supertela com o secretário estadual do Sistema Penal e Socioeducativo, César Kurtz. Secretário, muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Cris. Prazer falar contigo. Prazer é nosso recebê-lo aqui no RS em Movimento, secretário. E eu começo, então, lhe perguntando sobre a situação atual aqui no estado, né? A gente voltou aí a ter o sistema prisional operando sob pressão nesses últimos dias. A gente teve aí a situação de alguns presos mantidos em viaturas. Como é que está essa situação nesse momento? Isso já foi normalizado? Bom, como foi amplamente noticiado, né, na última semana, antes do feriado, nós realmente vivemos uma situação um pouco mais difícil que exigiu providências, né, por parte da administração. Ainda durante o feriado, nós mudamos alguns protocolos, né, contamos aí também com a cooperação do Judiciário, num diálogo muito profícuo, e já no domingo conseguimos zerar o número de presos em delegacia, né?
Hoje, o retrato atual, né, da situação é 0 presos por flagrante, né, aguardando vaga, e os presos por mandado ainda estão sendo, a gente ainda está fazendo uma gestão, né, para absorver no GESP. Lembrando que o GESP é um local, para quem não conhece, né, é uma espécie de centro de triagem, onde o indivíduo passa ali por um determinado período, né? E é feita a audiência de custódia, onde se define se ele vai continuar ou não cumprindo a pena, né? E nós temos um determinado fluxo de saída, de entrada, e um determinado fluxo de saída. O que aconteceu semana passada foi que o nosso fluxo de entrada aumentou muito e nós tivemos esse gargalo. Mas, como já anunciado, né, nós já temos então uma solução no horizonte, que vai ser justamente a ampliação de algumas unidades aqui pelo Estado, que vem a somar com as vagas já criadas e contratadas, né? Importante informar para o nosso telespectador que o governo, desde o início, né, do exercício, já criou 5.246 novas vagas prisionais. E nós já temos contratadas, fora essas ampliações que eu comentei, nós já temos contratadas 4.960 novas vagas, que vão ser entregues até o final do ano. Então, a gente reconhece que houve aí um gargalo, mas que ele está sendo gradativamente absorvido e nós temos aí uma perspectiva de normalização do fluxo de entrada de presos. Houve algum fator, secretário, para que essa demanda tenha sido maior nesses dias aí em que ocorreram esses fatos? Bom, é de conhecimento também que o governo do estado vem prestando muita atenção e empenhando esforços no combate à criminalidade, né? Nós temos o programa RS Seguro, que é um programa de sucesso, que vem trazendo ótimos resultados, a população percebe isso, né? Semestre após semestre a gente reduz números de crime violento letal intencional, roubo a veículo, etc. O que aconteceu foi que, né, infelizmente, nós tivemos um aumento no número de ocorrências e, felizmente, a polícia conseguiu fazer frente a essa demanda e prender todos os indivíduos, né? Houve ali nessa semana, secretário, uma determinação da Justiça, né, de que o Estado não poderia manter presos nem em celas de delegacia, nem em viaturas, né, que sob pena de ter que liberar, né, esses presos. Como é que foi o diálogo com o Judiciário para resolver esse impasse, né? Porque não tem como, se não há vaga, mas não tem como colocar na cela e também não pode na viatura, como é que resolve esse impasse, né? O diálogo com o Poder Judiciário ele é de extrema importância e a gente sempre busca estreitar esses laços. Nós temos alguns departamentos da própria Polícia Penal que mantêm um diálogo constante, né, diário, com a autoridade judicial para justamente ir equalizando, né, esses problemas. Foram 2 decisões, na verdade. Nós tivemos uma primeira interdição no GESP, que resultou, né, na impossibilidade da gente receber novos presos lá, o que já está flexibilizado. Atualmente a gente consegue receber os flagrantes de delito e alguns mandados também, mandados de prisão. E, em paralelo, sobreveio uma ação de 2016 que proibia a permanência de presos em delegacia e viaturas policiais, e determinava um prazo para a apresentação de um plano de ação, o que não nos causou nenhuma preocupação, porque esse plano de ação já estava pronto, nós já estávamos com essa solução que eu narrei para vocês aí das ampliações desenhada. Então, diria que as 2 demandas estão sendo atendidas satisfatoriamente, né? Nos próximos dias a gente ainda vai fazer algumas reuniões com o Poder Judiciário para homologar, né, essa proposta de solução. Certo. Essas novas vagas anunciadas, secretário, elas são em que locais, né, em que regiões? Para conseguir atender a demanda com maior celeridade, né, a gente optou por ampliar unidades pré-existentes, que isso é mais rápido e mais barato do que eu construir uma nova unidade.
Então, nós vamos ampliar o presídio de Sapucaia em 240 vagas, presídio de Canoas em 768 vagas, e vamos também atender uma demanda histórica da região do litoral, que em Osório, que todo ano apresenta um aumento, né, no número de pessoas presas em razão da Operação Verão e do próprio veraneio, né? As pessoas aumenta a população do litoral, acaba também aumentando o número de delitos e, consequentemente, prisões. Então, a gente também vai ampliar Osório com um total de 440 vagas. Secretário, com essas vagas, então, a gente tem a garantia, né, de que essa situação fica no controle, né, de que a gente não terá assim, uma repetição dessa situação, desse problema? Não, a situação vivida lá nos idos anos de 2017, 2018, não vejo possibilidade de se repetir, né? O que houve ali, de fato, foi um gargalo momentâneo que está sendo contornado, né? Não foi nada nem próximo do que o Estado já viveu no passado. Certo. Qual é o principal desafio, né, que o sistema prisional do Estado enfrenta hoje, secretário? Os desafios, eles são de toda ordem, né? O sistema prisional, ele, eu diria que acumula várias camadas de situações a serem superadas. Mas, atualmente e felizmente, nós temos um norte, que é o Plano Pena Justa, que está estruturado em 4 eixos, né? Onde a gente busca qualificar todos os serviços prestados no sistema prisional. Desde a porta de entrada, qualificar a porta de entrada, emissão de documentos, né? Como assistência ao egresso, que são iniciativas que passaram a ser desenvolvidas mais recentemente, para avisar que aquela pessoa justamente não retorne ao sistema prisional, né? E também planejamento, que é o que nós estamos fazendo, né? A gente já faz há alguns anos um planejamento muito forte para não ver se repetindo problemas, né, já superados, como o do antigo Presídio Central. Perfeito. Secretário, muito obrigada pela sua entrevista, né, pelas informações aqui passadas. A gente fica aqui na torcida, na expectativa, né, de que a gente tenha aí segurança mais em dia, né, e de que a criminalidade siga diminuindo. Eu que agradeço o espaço para poder conversar com vocês, trazer os esclarecimentos, especialmente à população, né, demonstrando que o governo está agindo de forma rápida para a manutenção, né, da segurança, da estabilidade que a gente vem observando aí ao longo desses últimos anos. Certo, muito obrigada, secretário. Uma boa noite. Boa noite. O ministro dos Transportes, Jorge Santoro, chegou nesta tarde ao Estado. Ele veio fazer a entrega oficial de obras de infraestrutura viária que prometem melhorar a mobilidade e a segurança nas rodovias. Na BR-116, o trecho norte entre Porto Alegre e Novo Hamburgo, as principais intervenções incluem a implantação da passarela da Charlau e a liberação de 20 quilômetros de faixas adicionais. As obras iniciaram em 22 de abril de 2020 e têm previsão de término em 24 de junho de 2026, com um custo total de R$ 428 milhões. As ações integram um pacote de investimentos do Ministério dos Transportes que vai reduzir o tempo de viagem para mais de 4 milhões de habitantes da região. As melhorias buscam ampliar a capacidade da rodovia e reduzir os pontos críticos, melhorando o fluxo de veículos e também garantindo mais segurança para motoristas e pedestres que utilizam diariamente esse trecho. Nesta quinta-feira, a agenda segue para a BR-290 em Pantano Grande, onde será entregue a duplicação de um trecho considerado estratégico para o escoamento da produção e para a ligação entre regiões do estado. A obra prevê a ampliação de 115,7 quilômetros da BR-290, além da implantação de travessias urbanas e da construção de pontes e viadutos. Ao todo, o investimento na BR-290 será de R$ 1 bilhão e 400 milhões.
Durante a cerimônia, o ministro falou ainda sobre o sistema Free Flow. O presidente Lula coordenou essa discussão dentro do governo e ontem a gente assinou a deliberação, né, publicada no Diário Oficial de hoje, em que a gente suspende a cobrança do Free Flow. Aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente, foi um dos estados que tiveram maior quantidade de multas aplicadas. A gente está tentando dar um freio de arrumação no sistema Free Flow no país, dando diretrizes. A norma de hoje dá um prazo para as concessionárias integrarem o sistema do governo federal na Senatran. Na CNH do Brasil, qualquer usuário vai poder olhar lá no seu aplicativo qualquer passagem que quiser, qualquer Free Flow do país, não importa o operador, se é do Rio Grande do Sul, se é de São Paulo, se é do governo federal, ele vai ter acesso à informação, ele vai poder conferir se no tag dele foi cobrado corretamente. Quem não tem tag, ele vai poder clicar lá no aplicativo e ir direto para o pagamento dessa multa. Da multa, na verdade não, do pedágio. A gente quer evitar que tenha multa, a gente quer evitar a indústria das multas em relação a isso. O pré-candidato ao governo do estado pelo PSDB, Marcelo Maranata, foi o primeiro candidato a participar do evento Tá na Mesa Eleições nesta quarta-feira. Promovido pela Federação, a iniciativa vai receber todos os pré-candidatos ao governo do Rio Grande do Sul com o objetivo de ouvir as propostas eleitorais. Marcelo Maranata é comerciante e foi prefeito de Guaíba de 2020 a abril de 2026, quando deixou a gestão da cidade para concorrer ao governo do estado. Durante o evento da Federação com lideranças empresariais, Maranata afirmou que sua principal bandeira é o desenvolvimento do estado. Você não faz nada no estado se não tiver o desenvolvimento. Se eu não cuidar para a empresa que está aqui continuar aqui, às vezes a gente faz um esforço muito grande para trazer novas empresas e as que estão aqui estão indo embora. Que a gente também não tem uma política de incentivo, de ouvir o empresário, de a gente enxergar a rede e ver o que a gente precisa fazer para que ele consiga ser mais competitivo. Nós estamos sofrendo, gente. Nossa Santa Catarina tem 6 portos, nós temos um porto só. Né? A gente está vendo o grão sendo exportado, os empresários mandando os produtos por Santa Catarina e não estão mandando por aqui. Então você tem que ouvir a classe, como é que posso fazer para mim ser mais competitivo. Então é com desenvolvimento. Já como um dos maiores desafios a serem enfrentados pelo estado, o pré-candidato citou dívidas na área da saúde. O que me preocupa hoje é a dívida. Nós vamos ter que voltar a pagar a dívida. O governo assinou uma série de compromissos com a saúde, com a educação, com o Ministério Público. O estado hoje deixa de investir 2,5 bilhões na saúde e isso reflete imediatamente nas filas. Nós temos hoje 800 mil gaúchos aguardando uma consulta e mais de 200 mil aguardando para fazer um exame ou um procedimento de especialidade. E esse é um problema grave. A gente tem uma centralização na regulação, o que dá um custo muito alto para o gestor municipal. Hoje, quase 500 milhões hoje é um investimento que os prefeitos têm que fazer. A média do que se gasta hoje na saúde nos municípios é 22%. Você tem as prefeituras hoje tirando dinheiro de outras pastas, da educação, da infraestrutura, do investimento da cidade, para colocar numa responsabilidade que não era dele. Então, é necessário que o governo do estado coloque esses 2,5 bi, esse é um compromisso nosso, né, para que a saúde, né, possa ser uma prioridade do nosso governo. E a gente volta ao Estúdio do Tempo para ver até quando vai essa onda de frio que atingiu marcas bem baixas na manhã de hoje. Lucas. O Rio Grande do Sul registrou temperaturas negativas no amanhecer dessa quarta-feira. Estações meteorológicas registraram mínimas de 0,7 graus abaixo de zero lá em Soledade. Nessa quinta-feira, o tempo se mantém firme em todo o Rio Grande do Sul. O amanhecer ainda vai ser gelado, com mínimas variando dos 5 aos 16 graus pelo nosso estado. Apesar disso, as temperaturas se aproximam dos 30 graus ao longo da tarde. A partir de sexta-feira, o primeiro dia do mês de maio, o tempo muda no Rio Grande do Sul. De acordo com o Centro de Monitoramento da Defesa Civil, vai chover em todo o território gaúcho. Os acumulados variam de 10 a 60 milímetros de precipitação ao longo do dia, mas eles podem passar dos 90 milímetros em pontos da fronteira oeste, do centro do estado e também da região da Campanha.
essa chuva aqui também vai ser acompanhada por rajadas de vento. Vamos ao nosso giro pelo estado para ver como o dia vai ser amanhã em algumas cidades. Começando pela Serra Gaúcha, Caxias do Sul deve iniciar o dia com marcas ao redor dos 10 graus, mas a presença do sol leva as máximas até os 26. Em Encantado, a temperatura vai dos 14 até os 27 graus nessa quinta-feira. Em Erechim, as máximas chegam até os 24 graus, com mínimas de 15 e a presença do sol entre nuvens. Agora vamos lá para Santa Rosa, onde esquenta um pouco mais, com máximas de até 27 graus e mínimas de 15. Assim como lá na fronteira oeste, em Itaqui, só que por lá as mínimas ficam ao redor dos 12 graus. Na região dos vales, em Santa Cruz do Sul, a temperatura dobra com o passar das horas, indo dos 13 até os 26 graus. Assim como é o caso de Pelotas, no sul do estado, que deve apresentar a mesma temperatura e o mesmo padrão do sol aparecendo entre nuvens. Na região da Costa Doce agora, vamos lá para Camaquã, onde as máximas chegam até os 27 graus com mínimas de 12, uma boa amplitude térmica justamente pela presença do sol. No litoral norte, em Xangri-Lá, a gente tem previsão de mínimas de 16 graus com máximas de até 25. E aqui em Porto Alegre, a capital dos gaúchos, o dia inicia com marcas ao redor dos 12 graus e ao longo da tarde as máximas chegam perto dos 26 e a princípio vai ser um dia de tempo firme com o sol aparecendo entre nuvens. Por hoje é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo e com outras notícias sobre o clima. Uma boa noite. É hora de futebol aqui no RS em Movimento. Eu já estou aqui na companhia do Rogério Amaral, porque tem Grêmio jogando pela Copa Sul-Americana às 9 da noite, Rogério. 9h30, mais precisamente, Cris Viegas. 9h30, 9h30. Tudo bom? Tudo. Realmente é um jogo importantíssimo para as pretensões do Grêmio, porque na Copa Sul-Americana só passa para a fase seguinte de forma direta aquele que for primeiro colocado no grupo. O segundo colocado, é sempre bom lembrar, né, vai ter aí que disputar um play-off com aqueles que ficarem nas terceiras colocações da Taça Libertadores. O que isso significa? Significa mais 2 datas comprometidas nesse calendário que já é apertado, já é ajustado do futebol brasileiro. Então, por isso que é importantíssimo, eu diria fundamental e negociável, a vitória de hoje do Grêmio diante do Palestino, logo mais lá em Santiago do Chile. Maravilha! E o Giovanni de Oliveira preparou uma matéria pra gente. Exatamente. Vamos assistir então. O Grêmio chegou ao Chile carregando na bagagem a confiança após 2 vitórias seguidas e o peso de não conseguir vencer fora de casa. A última vitória longe da arena foi contra o Guarani de Bagé, em janeiro, pelo Campeonato Gaúcho. Para voltar ao Brasil com 3 pontos, o time de Luiz Castro precisa superar o Palestino, às 9h30, no estádio La Cisterna, em Santiago, pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana. O adversário gremista vem de derrota em casa para o Deportes Concepción, na Liga Chilena. O resultado culminou na demissão do técnico Cristian Munhoz. Para seu lugar, os chilenos contrataram o argentino Guillermo Farré. Para o confronto contra o Grêmio, o novo treinador não poderá contar com o meio-campista Julian Fernandes, expulso na derrota para o Torque por 2-0. Pelo lado do Grêmio, sem Amuso, com dores no tornozelo, TT deve ganhar oportunidade no ataque. E voltando do departamento médico, o meia William fica à disposição de Luiz Castro. É isso aí, o William é a opção para o Luiz Castro, mas deve realmente, daqui a pouco mais já sai a escalação, deve optar pelo TT entrando na equipe, né, já que o Amuso está lesionado, entra o TT na equipe e o Enamorado, que vem numa ótima fase, passa para o lado esquerdo, né, para que o Gabriel Meck continue complementando esse meio-campo da equipe gremista, como um meio atacante. E volantes, né, é isso. O Noriega parece que realmente perdeu a posição de titular e o Luiz Pérez hoje é o preferido do técnico Luiz Castro. Agora, sabe que tem um fato positivo nessa história toda. O Grêmio é obrigado a ganhar, como eu disse. Só que os adversários já estão jogando. Já estão jogando. O Deportivo Riestra, da Argentina, contra o Montevideo City Torque, do Uruguai. O jogo é em Buenos Aires, na Argentina, e o Riestra está vencendo
a equipe do Montevidéu Torque, o que pode ser bom para o Grêmio. A gente vai conferir como é que nesse momento está a classificação, Cris. Olha aí, ó. O Torque permanece com 6 pontos, o Deportivo Riestra vai a 4 e o Grêmio, vencendo, se iguala ao Montevidéu Torque, também com 6 pontos. E depois do segundo turno, o jogo do Grêmio com o Montevidéu é aqui em Porto Alegre, na Arena, onde todas as coisas irão se decidir. Muito bem, Rogério. Então, seguiremos acompanhando logo mais, então, 9h30 da noite, esse jogo que tem Exatamente. Aí pela Copa Sul-Americana. Muito obrigada, Rogério. Uma boa noite. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. O RS em Movimento fica por aqui. Às 9 da noite tem Ponto de Conexão com Irineu Guarnier Filho. Lembrando que você pode acompanhar a Rede RS pelo canal 55.1 UHF 511 da Claro TV e também no YouTube, @canal Rede RS. Uma boa noite para você.